Boa noite, sejam todos muito bem-vindos à Casa Fraterna Sementes de Luz. Hoje, com o programa Psique e Espiritualidade, com o nosso irmão Luiz Horta, psicólogo e palestrante de nossa casa, trazendo o tema Feridas Emocionais à luz da doutrina espírita. E, de uma forma ou de outra, vamos pedir ao Mestre amado o nosso amparo, vamos fazer a nossa prece. Sejam todos muito bem-vindos, Eduardo, Cristiane, Cláudio, Dircinha, Mara, Ivete, nosso Jorge já esteve hoje de manhã conosco, e todos que estão ao vivo aqui pelo Facebook, fiquem à vontade se quiserem fazer alguma pergunta, né? Hoje o nosso irmão está aberto, esse horário é muito tranquilo, e a partir de agora, nosso irmão Luiz Horta está com a palavra. É com você, Luiz. Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, encarnados e desencarnados, muito boa noite. Pedimos aos mentores espirituais que sempre estão junto conosco, que nos ajudem a mostrar como que nós podemos lidar com as nossas feridas emocionais no meio dessa pandemia. Bom, eu quero dizer o seguinte: essas feridas emocionais à luz da doutrina são originárias de uma palestra que eu assisti da Sheila da Costa na FEDEF, e eu achei muito interessante a abordagem que ela colocou. Aí eu pesquisei um pouquinho mais, vi lá o que a psicologia transpessoal falava sobre isso, consultando a Joana de Ângeles, né, psicografado pelo Divaldo, nos livros Conflitos Existenciais e Amor, Imbatível Amor. E também o que o Haroldo Dutra falava sobre esse tema. Então, eu fiz um condensado de tudo isso aí e espero que esse conteúdo nos ajude em duas situações. Primeiro, para a gente ter a noção, o cuidado de não gerarmos feridas emocionais nos outros. E uma segunda visão também importante, de nós, ao percebermos as nossas feridas emocionais na nossa criança interior, nós temos uma leitura mais madura dessa situação para que nós consigamos lidar com a vida de uma forma mais sadia. Bom, então, como eu falei no início, a pandemia intensificou muito essas feridas emocionais. Nós estamos tendo, no atendimento fraterno, um aumento muito grande de pessoas que estão se sentindo feridas emocionalmente, e é sempre interessante a gente mostrar que ferida é uma lesão causada por uma ação agressiva contra o organismo. Ela pode ser física, né, como o próprio vírus, o coronavírus aí, por exemplo, mas ela pode ser emocional também, não é? Então, a gente pega lá da psicossomática, que quanto mais golpeado está o espírito, mais fraco o corpo se sente. Então, claro que pessoas que estão com essas feridas emocionais, elas estão com a porta aberta para o vírus. Então, se nós pudermos cuidar dessa parte emocional, nós estamos nos precavendo contra o vírus. Agora, veja o seguinte: quando nós fomos feridos lá na infância, nós temos dentro de nós uma criança ferida.
E essa criança ferida, ela assume o comando quando nós, no nosso comportamento adulto, para a situação vivida no passado. E é importante a gente dizer o seguinte, a pessoa ferida, ela fica na defesa, ela não se aprofunda nos relacionamentos, ela acredita que não é amada, ela tem dificuldades em receber afeto, ela acaba expulsando as pessoas da vida dela, exatamente porque ela não consegue sustentar os relacionamentos. Então, as defesas estão totalmente abertas, o sistema imunológico está aberto. E esse sistema ele não responde aos ataques à nossa psique. Bom, a Sheila começa dizendo o seguinte, quais são os tipos de feridas emocionais? E ela coloca o seguinte, tem a rejeição, o abandono, a traição, a injustiça e a humilhação. Então, vamos ver cada uma delas. Na rejeição, a pessoa se sente excluída, não pertencente. Você quer imaginar uma situação? Imagina que está você com 5 amigos ou amigas e você está saindo todo mundo para ir ao restaurante ou ao barzinho. E aí você olha e diz, mas espera aí, eu só tenho 5 vagas no carro. E alguém acaba não... O sentir-se excluído aí não é pelo fato dela não poder ir, mas é pelo fato dela se sentir menor por ter sido para não gerar esse sentimento. Você coloca para ela dizendo o seguinte, olha, se eu tivesse mais tempo, eu poderia fazer 2 viagens, ou se fosse mais perto. Infelizmente, eu não tenho. Infelizmente, dessa vez, não vai ser o nosso convidado de honra, a nossa convidada de honra. Então, são providências que a gente faz com que a pessoa não se sinta excluída. Porque ela entende perfeitamente. Pô, tinha 6 pessoas, só tinham 5 vagas. É natural que alguém não possa ir. Mas, se não tiver uma certa consideração com ela, ela diz, pô, mas por quê? Será que eles me consideraram menor? E é isso que gera esse sentimento de rejeição. O homem, ele é um ser social. Então, toda vez que ele fica à margem, essa natureza ela é contrariada. Veja que na fase intrauterina, muitas vezes a mãe queria um bebê do sexo oposto, ela queria um bebê sem absolutamente nenhuma imperfeição física, ela queria um bebê de cabelo liso. Então, essa inconformidade da mãe pode ter gerado uma ferida emocional. E uma brincadeira cruel que a gente provoca na terapia de grupo, é o da exclusão. O grupo forma uma roda e alguém fica de fora e não a deixa entrar. Para quê? Para ela ser obrigada a lidar com a rejeição e, particularmente, com pessoas que não aceitam feedbacks, é uma técnica muito usada, né? Então, como se reequilibrar de uma decepção amorosa? Normalmente, a pessoa vai para a raiva, e aí ela fica agressiva, ou ela vai para a tristeza e se torna vítima da vida, ou ela percebe que era uma ilusão, e isso aí faz com que ela tenha um encontro com a verdade, ou então ela consegue ir pelo caminho do meio e tocar a vida. Agora, uma
coisa que gera muita rejeição é uma palavrinha simples, parece inofensiva, mas, na verdade, ela é muito agressiva. É a indiferença. Não há coisa pior do que você se sentir que as pessoas foram indiferentes com você. Tem uma tese de doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina, em que a pessoa que escreveu a tese, ela fazia o seguinte: de manhã, ela ia vestida de gari e via como que as pessoas a recebiam. E, à tarde, ela trocava de roupa e botava a de professor universitário e entrava. E mostrava as diferenças, como uma mesma pessoa ignorava completamente ela no início, como na parte da manhã, quando ela estava vestida de gari, e dava todo o carinho quando ela estava vestida socialmente como professora. Então, ela escreveu uma tese como que era da invisibilidade social das pessoas. É muito interessante e mostra como que a indiferença nos faz rejeitados. Bom, a segunda ferida emocional é o abandono. No abandono, a pessoa se sente sem amparo, sem companhia, privada do afeto de quem deveria cuidar dela. E esse abandono contraria a lei de amor. O abandonado, então, ele fica dependente, ele não desenvolve autonomia, ele continua buscando o que falhou. E aí a gente abre lá o Vinha de Luz do Emmanuel, em que o Emmanuel nos coloca o seguinte: se falta a companhia física, ainda há a companhia espiritual. Bom, aí a Sheila vai para a terceira ferida, que é a traição. Então, a sensação é de não dar algo bom que o outro esperava. Então, ela foi um objeto de quebra de promessas e quebra de contratos, que pode ser um contrato material, um contrato social, um contrato afetivo. Por exemplo, um contrato afetivo, o adultério, o pai que maltrata o filho, ou o filho que abandona o pai. Então, ela acaba perdendo a fé de continuar vivendo. E uma coisa que nós temos percebido no consultório é que muitas pessoas olham essa pandemia como uma traição de Deus. A pessoa chega e diz assim: puxa, eu sempre fui uma pessoa que levei tanto a sério a religião ou a espiritualidade, e agora o vírus levou meu pai, o vírus levou meu filho, o vírus levou meu irmão, não é? Então, ela percebe isso daí como uma traição de Deus. A outra ferida que a Sheila coloca é a injustiça, onde é provocar o que não é devido. Pois hoje nós vivemos num estado evolutivo que não nos permite sermos justos. E é muito importante a ideia de nós não julgarmos as pessoas. A Sheila comenta, inclusive, uma fala do Barão de Montesquieu, que ele dizia o seguinte: a injustiça que se faz a um é uma ameaça que se faz a todos. Olha que interessante. Nós somos espíritos imperfeitos num planeta de provas e expiações. Então, se for justo a pessoa passar por esse sofrimento, que não seja por nossa causa, esse sofrimento sempre vai fazer com que nós cresçamos espiritualmente. Não é?
E a gente lembra o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que são bem-aventurados os que têm puro coração. E é necessário que venham os escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Não é? Então, cuidado para você não cometer injustiça com as outras pessoas. Bom, a última ferida é a da humilhação, é desmerecer o outro, porque todos nós somos iguais perante a lei divina. Então, a defesa de uma pessoa ignorante pela necessidade de se sentir superior faz com que ela humilhe o outro. Lembre-se que aquele que quer ser o maior, que sirva mais, seja o maior servidor. E a gente lembra aquela passagem do lava-pés, em que os discípulos estavam discutindo sobre quem que deveria ser o sucessor de Jesus. E Jesus, então, pega uma bacia com água, pega um pano e começa a lavar os pés dos apóstolos. E ele quis exatamente mostrar que é exatamente isso. Quem quer ser o maior, que sirva mais. Não é? Porque o dever dos mais fortes é amparar os mais fracos. Então, o adulto deve amparar a criança. O saudável deve amparar o doente. O rico deve amparar o pobre. E assim por diante. Quando a gente pisa no outro para se sentir grande, a gente percebe que isso é uma característica de alguém que se sente muito pequeno. Porque é muito forte a pessoa se sentir humilhada, não é? Imagina uma professora que se descontrolou e apontou para uma criança de cima para baixo, falando mal dela. Então, a autoestima dessa criança ela vai ficar muito baixa. Eu conheci uma pessoa que ela fez, quando era criança, a professora pediu uma redação para a turma e todos fizeram uma redação. E ela, a professora, despreparada, pegou exatamente a redação dessa pessoa que eu estou falando e ridicularizou a redação dela perante os colegas. E aquilo gerou uma situação de humilhação tão forte que essa pessoa, uma pessoa extremamente inteligente, ela fazia a prova para os concursos, ia maravilhosamente bem em todas as matérias. Ficava sempre no português, porque a sensação de humilhação que aquela professora de português jogou em cima dela fazia com que, na hora que ela tinha que responder a prova, em vez de ser o adulto para responder, quem respondia era aquela criança humilhada. Não é? Então, a somatização ela pode ser perigosa para os nossos objetivos enquanto encarnados. E aí a gente abre o capítulo 8º do Evangelho, bem-aventurados os pobres de espírito, e diz o seguinte: aquele que se eleva será rebaixado, e será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança, sem pretensão nenhuma alimentar, né? Sem pretensão à superioridade ou à infabilidade. Então, por que nós ficamos tão frágeis se nós fomos destinados à perfeição? É essa a reflexão que o Evangelho nos leva. Porque nós não cremos que somos deuses, filhos da luz, nem irmãos de Jesus, e nem espíritos imortais destinados à evolução e à perfeição. Então, como nós não percebemos que nós temos
a divindade dentro de nós, nós somos filhos de Deus. E então, essa humilhação nos derruba. E o que eu quero colocar é que você imagina um pai que pega os seus filhos, e os seus filhos pequenos, ou o seu filho pequeno, ele tenta levantar, mas ele ainda é muito pequeno, os músculos ainda não estão fortes o suficiente, e ele cai. O pai sabe que é doloroso deixar o filho cair, mas ele também sabe que uma hora esse filho vai andar. Então, não importa quantas vezes ele caia, uma hora ele vai andar. E é assim que Deus nos vê. Ele sabe que nós caímos, mas ele sabe que uma hora nós vamos superar isso e vamos nos levantar. Né? Essa é a grande mensagem. Bom, aí a gente entra no livro dos conflitos existenciais da Joana de Ângeles. E ela nos traz alguma coisa que o Erich Fromm, foi um psiquiatra, trouxe como contribuição para a psicologia. Então, ele diz o seguinte: nós somos orientados a transações. Por isso, por imaturidade psicológica, as pessoas fingem amar permutando brindes. Então, acostumadas a negociar, elas pensam que a experiência do amor deve ser revestida de outros interesses que despertam a cobiça. Por isso, elas não são capazes de amar realmente, mesmo quando desejam, porque elas são vitimadas pelo medo de serem ludibriadas, pelas feridas no sentimento e que serão abandonadas se entregarem. Só que há um esquecimento em torno da emoção de que se pode amar e se deve amar. Porém, nunca amar por necessidade de ter um amor. As doenças psíquicas, elas eram uma consequência de erros no indivíduo. Então, os doentes psíquicos não teriam sido suficientemente capazes de se adaptar. Então, é isso que a Joana nos traz sobre o Erich Fromm. E no livro do Amor Imbatível, o Amor, a Joana diz o seguinte: nós trazemos feridas e cicatrizes da infância. Porque a infância é um período psicologicamente feliz. Só na idade adulta é que, recordando os anos infantis, constata o seu valor e pode ter a dimensão dos acontecimentos e prazeres. As impressões de aceitação ou de rejeição, elas vão se esculpir em profundidade. Essas impressões vão abençoando com o amor e com a segurança, ou elas vão dilacerar o sistema emocional, que vai sofrer os efeitos inconscientes da animosidade que foi objeto. Então, essas marcas vão acompanhar a pessoa até a idade adulta, definindo a maneira de viver. Elas tornam-se feridas quando de natureza perturbadora, mesmo que ao serem cicatrizadas, ainda deixam sinais que somente uma terapia muito cuidadosa consegue anular. Então, o espírito, em processo de reencarnação, compreende as dificuldades que terá de enfrentar mais tarde, ao sentir-se, desde então, indesejado e maltratado. Então, é importante que a gente entenda que todos nascem para ser livres e felizes, mas as pessoas emocionalmente enfermas, ante o próprio fracasso,
transferem para os filhos aquilo que gostariam de conseguir, suas culpas e incapacidades, quando não descarregam todo o insucesso ou insegurança naqueles que vivem sob sua dependência. E a criança, a fim de sobreviver, ela leva a se refugiar no ensimismento, na melancolia, ou então ela se sente vazia de afeto e de objetivo de vida. E aí essas feridas impelem a atitudes exóticas, a comportamento instáveis, as fugas para o fumo, para a droga, para o álcool, para as diversões violentas, extravasando o ressentimento acumulado. Ou então, elas mergulham no anestésico da depressão, que é profundamente alienadora. Então, veja que o mecanismo de reação das pessoas que se sentem felizes normalmente são a mágoa, o ciúme, a inveja, a instabilidade de humor, o ódio. E isso aflige as crianças maltratadas, carentes, abandonadas, mesmo nas casas onde elas moram. E nós trazemos essa criança abandonada dentro de nós. Bom, e aí a Joana conclui falando sobre a cicatrização das feridas. Porque, à medida que o meio ambiente se transforme para melhor e o afeto dos outros, sincero e desinteressado, substitua a indiferença atual, então vão se instalar nela a compreensão dos direitos alheios e dos próprios deveres, o contributo da fraternidade, a segurança afetiva, a harmonia interior, a compaixão e a lealdade. O dar-se do Evangelho é a melhor metodologia para se alcançar essa aventura que harmoniza e planifica. Então, sempre que alguém sinta incompletude, insegurança, medo, raiva ou inveja injustificáveis, as feridas da infância se reabrem, necessitando com urgência da cicatrização. Bom, então agora nós vamos falar sobre como que a gente cura essas feridas emocionais. E aí eu volto para a palestra da Sheila, em que ela diz o seguinte: se você não se curar de quem te feriu, você vai sangrar em cima de quem não te cortou. E ela cita uma filosofia japonesa chamada Kintsugi, que é a filosofia da emenda de ouro, que é a arte de apreciar as imperfeições, onde, lá nas dinastias japonesas, elas usavam a arte de consertar porcelanas que tinham sido quebradas, né? E essa filosofia pega essa arte de consertar porcelanas quebradas e a aplica à vida. Porque todos nós somos imperfeitos e podemos quebrar a nós mesmos e aos outros. Mas a quebra é a grande oportunidade de reconstrução. Tudo o que é quebrado pode ser reconstruído pela paciência, pela persistência, pelo conhecimento e pelo amor. As cicatrizes são troféus que não nos devem trazer vergonha, mas orgulho, pois conseguimos sair das experiências que sofremos. A conclusão é que a ferida emocional pode e deve ser transmutada, porque a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos.
E lá no Evangelho há uma grande importância, né, à paciência. E a Sheila complementa dizendo o seguinte: a ostra que não foi ferida não produz pérola, porque a pérola é uma ferida curada, é o produto da dor. Então, é o resultado da entrada no interior da ostra de um estranho, parasita ou grão de areia. Então, transforme as suas feridas emocionais em pérolas. Porque feridas emocionais podem durar encarnações ou séculos. E Jesus pode curar todas as feridas escondidas. E a gente lembra as bem-aventuranças, que diz o seguinte: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem a Deus. Na terapia familiar, se restaura o equilíbrio, a mãe fará uma adaptação, e é importante que a gente entenda, principalmente com pessoas adotadas, quando a gente tem filhos adotados, que a mãe biológica não pode ser preenchida por ninguém, não é? E a terapia toda trabalha com isso daí. Bom, aí eu peguei e fui ver o que o nosso querido Haroldo Dutra Dias fala sobre a cura das feridas emocionais. E ele diz o seguinte: é preciso se reinventar, se reconfigurar. É preciso lidar de maneira mais saudável com as suas memórias, com as suas experiências vividas, mesmo se dolorosas e violadoras, né? Uma mulher, por exemplo, que foi vítima do estupro quando era criança, ela carrega essa ferida emocional, né? E ela precisa aprender a lidar de uma maneira saudável com essa memória triste. Mas então, como é que a gente lida com essa memória? Porque essa memória passa pela linguagem, pelo significado, pelo olhar da pessoa em relação a si mesma. Então, como juntar as peças da memória e formar um novo quebra-cabeça? E aí ele responde da seguinte maneira: o psiquismo ele possui uma força regeneradora de cicatrização, de readaptação e como ressignificar todas essas experiências. Então, não é possível voltar ao estado anterior à experiência. Mas, muita vez, a nova condição é muito mais rica que a condição anterior. E ele foca na nossa capacidade de transcender, de ir além dos 5 sentidos, né, das experiências de transcendências. E ele fala que a sede das transcendências são, infelizmente, levado para condutas, às vezes, não saudáveis, como as drogas, que causam dependência e desequilíbrio, o álcool, né? Então, ele fala o seguinte: tem formas de buscar essa transcendentalidade fora dos 5 sentidos. Só que não cabem na descrição analítica racional. E aí isso vai para o inconsciente, que se comunica por símbolos e não pela linguagem racional do consciente. Pois o inconsciente lida com elementos profundos do psiquismo. E aí o Haroldo nos recomenda a caminhada, a meditação, a corrida, a pintura e as artes, exatamente para a gente acessar esse inconsciente. A Sheila, ela coloca para a gente as 5 feridas emocionais, um livro escrito pela psicóloga Lise Bourbeau. E ela diz o seguinte: a sua ferida está no caminho da cura quando? E aí ela vai falar sobre cada uma das feridas emocionais.
Então, na rejeição, ele fala que a tendência da pessoa é se transformar num escapista. Então, você sabe que a sua ferida da rejeição está no caminho da cura quando você ocupa cada vez mais o seu lugar, quando ousa se afirmar, mesmo quando alguém parece se esquecer da sua existência, você consegue se sentir bem consigo mesmo. Então, tornam-se raras as situações em que você receia e entra em pânico, né? Então, essa é a saída da rejeição. A saída do abandono, ela diz que a pessoa que foi abandonada, ela tende a se tornar dependente. Então, a sua ferida de abandono está no caminho da cura quando você se sente bem, mesmo estando sozinho e procurando menos atenção. A vida é menos dramática. Você tem cada vez mais vontade de realizar projetos e, mesmo sem o apoio dos outros, consegue ir em frente. Na humilhação, a pessoa tende a ser masoquista. E você sabe que a sua ferida está no caminho da cura quando você arranja tempo para observar suas necessidades antes de dizer sim aos outros. Você assume menos responsabilidades e se sente mais livre. Deixa de criar limites para si. É capaz de pedir ajuda sem se julgar sem se julgar importuno ou mesmo chato. Na ferida da traição, a tendência é a pessoa se transformar num controlador. Então, você sabe que a sua ferida da traição está no caminho da cura quando você já não se sente tão mal quando alguém ou alguma coisa atrapalha os seus planos. Você relaxa com mais facilidade. Então, o relaxar significa deixar de se prender aos resultados, deixar de querer que tudo aconteça de acordo com o nosso planejamento. Você não busca ser mais o centro das atenções. Quando experimenta orgulho após uma conquista, você consegue se sentir muito bem, mesmo que os outros não a reconheçam. E, por último, nós temos a ferida da injustiça, que tende a fazer com que a pessoa se transforme numa pessoa mais rígida. E você sabe que a ferida da injustiça está no caminho da cura quando você se permite ser menos perfeccionista, cometendo seus erros sem vivenciar a raiva ou a crítica. Você se dá o direito de mostrar sua sensibilidade, se permite chorar na frente dos outros, sem perder o controle e sem medo da opinião deles. Então, a conclusão da nossa psicóloga Lise Bourbeau é que nenhuma transformação é possível sem aceitação. E o livro dela termina com um falar do poeta sueco. Vocês me perdoem se a minha pronúncia não for a pronúncia correta, tá? Sueco eu não entendo muito bem. Mas é Hjalmar Söderberg. Ele diz o seguinte: todos queremos ser amados, ou admirados, ou temidos, ou odiados e desprezados. Nós queremos despertar uma emoção no outro, seja ela qual for. A alma estremece diante do vazio e busca o contato a todo custo, né? Bom, então, para a gente encerrar esse nosso bate-papo, eu queria ressaltar o seguinte: a vida é feita de encontros e desencontros, de perdoar quem me abandonou, de acolher quem me acolheu, porque o importante não é a nossa mãe biológica, e sim a nossa própria pessoa. Como eu me relaciono comigo mesmo. Então, figuras de autoridade que talvez não tenham tido muito cuidado conosco quando nós éramos crianças,
podem ter feito muito mal à nossa criança interior. Então, os rejeitados precisam acreditar que somos filhos da luz. Portanto, não se perca de você mesmo. O nosso destino irrevogável é ser perfeito. Então, deixe para trás quem te feriu, para não ser injusto com quem te acolheu. E vamos nos curar de quem nos feriu, para não ferir quem não nos cortou. Tá certo? Então, foi o apanhado que eu fiz da palestra da Sheila, né, que é baseado muito no livro da Lise Bourbeau, na psicologia transpessoal da Joana de Ângeles e na live do Haroldo, né? E que todas elas falam sobre essas feridas emocionais, rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça. Né? Então, o meu desejo a todos é que todos consigam acolher a sua criança interior e ressignificar as cacetadas que nós levamos quando nós éramos crianças, e isso faz com que nós possamos viver a nossa vida de uma forma mais leve, mais prazerosa e muito mais feliz. Porque nós sabemos que o nosso destino é nós sermos perfeitos. Então, eu devolvo a palavra ao nosso amigo Benjamin e estou à disposição de dúvidas de alguém que queira dúvidas ou... Tranquilo, tranquilo. Antes da gente passar aqui a palavra para o nosso amigo Jorge Naval, que ele já tinha levantado a mão anteriormente. Luiz, quando a própria Lise Bourbeau, né? Ela coloca que temos esses julgamentos, né? Vamos dizer, essas ocasiões de a gente se sentir abandonado, traído, injustiçado, até mesmo humilhado, né? Será que a reencarnação não seria um bálsamo para cicatrizar essas feridas? Não, perfeito. A reencarnação é a grande oportunidade que nós temos, né, de passar limpo tudo que está mal resolvido, inclusive essas nossas feridas emocionais. Agora, repara que de nada adianta a reencarnação se nós continuarmos dentro do mesmo construto de vida, dentro do mesmo modo de pensar, não é? Então, é preciso que nós nos reconstruamos, que nós percebamos que nós podemos ter sido rejeitados, mas nós podemos escrever a nossa história de forma diferente, né? Então, o rejeitado ele deixa de ser escapista, o abandonado deixa de ser dependente, o humilhado deixa de ser masoquista, o traído deixa de ser controlador e o injustiçado, ao invés dele ser rígido, ele se transforma numa pessoa menos perfeccionista e, portanto, mais flexível. Perfeitamente. Jorge Naval, alguma pergunta? Boa noite, boa tarde, noite, né? Querido Jorge, seja muito bem-vindo aí às suas colocações. Não, vamos lá. Eu prestei bastante atenção na sua locução aí, Luiz, e eu fiz um resumo disso tudo. Ótimo. Não sei se é um resumo que não, como é que se diz, que não relata a realidade, mas eu acho o seguinte: as sugestões da Joana e de todos os outros, do próprio Haroldo, de tudo, às vezes, na maioria das vezes, os encarnados, que somos nós, não temos essa capacidade de praticar isso.
entende? Porque nos falta alguma coisa, entende? Então, eu acho o seguinte, que também tem outros recursos que a gente pode correr atrás. O que seria? Um atendimento de terapia, né? Uma terapia para pedir ajuda a alguém que possa nos ajudar, entende? E um atendimento fraterno num centro espírita, contando esses problemas, o que a gente tem, que está no nosso inconsciente, e que a gente não consegue controlá-lo. Será que eu estou certo ou estou errado? Está absolutamente certo. É isso mesmo que a gente recomenda, né? Terapia, atendimento fraterno, inclusive se for situações de vidas passadas, a pessoa passar na maca, na desobsessão lá, é muito interessante, não é? Um exemplo que o pessoal que trabalha com regressão de vidas passadas fala, você imagina uma pessoa que tem um terrível medo de lagartixa. Então, esse caso foi relatado pelo Alberto Almeida. Ele diz que ele tinha uma paciente dele que tinha um profundo medo de lagartixa. E ela já estava se formando em medicina e ia desistir da carreira porque, para ela se formar, ela precisava fazer estágio num lugar que tinha muita lagartixa. E aí ela recorreu ao Alberto Almeida, e o Alberto chegou para ela e fez uma regressão de vidas passadas e descobriu que, numa vida passada, ela foi morta, engolida por um crocodilo. Então, inconscientemente, ela associava a lagartixa ao crocodilo. E, a partir dessa vivência, ele conseguiu que ela ressignificasse isso, a tal ponto que ela saía do consultório com uma lagartixa na mão e com uma simpatia até pela lagartixa. Entende? Mas é isso mesmo, o que você colocou está perfeito. É terapia, atendimento fraterno. Outra coisa que o Benja falou também aí, quando ele fala em reencarnação, para minimizar esses problemas, a gente também, além desses problemas, a gente pode trazer outros incorporados, né? Promessa de encarnação, né? Promessa de encarnação. Eu acho que muitas coisas se dificultam no decorrer do nosso início, meio e fim dessa encarnação. Então, eu acho ainda tudo isso que, se a gente não tiver, eu vou reafirmar o que eu te falei, se não tiver forças, consciência, inteligência, ajuda, a gente não vai conseguir superar isso. E vamos deixar isso para o futuro, para outra encarnação. Como quem diz, empurrando tudo com a barriga, no bom sentido, né? Mas, Naval, eu coloco o seguinte, tá? É muito importante a aceitação. Porque, normalmente, a pessoa pode ter todas essas feridas, mas ela não sabe que tem as feridas. Então, quando você faz a terapia, a primeira questão é ela aceitar que ela tem a ferida. E, a partir do momento que ela aceita que ela tem a ferida, ela faz uma ressignificação, entende? E essa ressignificação é o que cura. Agora, isso aí, mexer no inconsciente, é sempre doloroso. Você precisa estar realmente querendo acessar isso para poder resolver. Por isso que nem sempre a gente tem uma terapia bem-sucedida. Mas, com certeza, a terapia psicológica, a maca mediúnica, né? O atendimento fraterno contribui muito para essa ressignificação. Eu acho, Luiz, que só a coragem da iniciativa de procurar um atendimento já é um fato bem positivo, porque se você está procurando em um atendimento, eu acho que você está disposto a atender as orientações que você vai ter, a não ser que essas orientações
vem de contra alguma coisa no seu inconsciente. Aí o negócio é mais complicado ainda. Mas eu acho que na iniciativa de você ir, você já está positivamente pensando em se curar, né? É exatamente isso. A pessoa precisa ter coragem, né? Ela precisa ter realmente vontade de se enfrentar e de enfrentar os seus medos, enfrentar a sua fragilidade. Se isso acontece, geralmente a terapia tem razão. Obrigado, Jorge. Obrigado a você pela resposta. E sucessos. Benja? Agradecer aí pela participação do nosso querido Jorge. Agradecer aqui a Valéria Oliveira, nossa palestrante, está seguindo aqui pelo YouTube, e muitos outros. E os presentes. Agradecer por estar aqui conosco hoje no programa Psique. Pode falar. Não, deixa eu só mandar um beijo carinhoso para a nossa querida Valéria, viu? Tranquilo, tranquilo. Bom, dê suas considerações finais e faça a nossa prece para que possamos encerrar o nosso programa de hoje, ok? Ok. Bom, então, resumindo, é preciso que nós acreditemos que nós somos filhos da luz e que o nosso destino, aconteça o que acontecer, é nós nos tornarmos perfeitos. Então, deixe para trás quem te feriu para não ser injusto com quem te acolheu. Essa questão de nós nos curarmos de quem nos feriu, ela é muito importante para nossa felicidade na vida e para nossa ascensão como espíritos imortais que somos. Então, o meu desejo a todos é que todos tenham coragem de futucar as suas feridas emocionais para ressignificá-las e dar um novo rumo na nossa escalada espiritual. Então, vamos fazer a prece final. Meigo e doce Rabi da Galileia, agradecemos as reflexões da noite, pedimos que todas as pessoas que, no meio dessa pandemia, estiverem sofrendo com as suas feridas emocionais, possam conseguir ressignificá-las, botando o amor do Cristo como base essencial para essa cura. Mestre querido, nós agradecemos de coração, pois sabemos que Deus, nosso Pai, só permite o mal quando ele percebe dentro desse mal uma semente de bem muito maior. Então, agradecidos com todo o apoio recebido, nós pedimos autorização para encerrar a live de hoje e eu passo de volta a palavra para o Benjamin. Muito obrigado, Luiz. Uma palestra maravilhosa, com conteúdo que a gente realmente tem que aprender, ainda nesta encarnação, né, para não levarmos para a próxima. E sempre lembrando que a Psique Espiritualidade é quinzenal, então o nosso próximo encontro vai ser no dia 25, né, de abril, e que nós teremos agora o nosso próximo encontro também com o nosso palestrante Bruno Amador, no dia 14, quarta-feira, às 20 horas. Estão todos aqui convidados. Então, uma boa noite a todos e fique com o Papai do Céu. Até lá. Tchau, tchau.